vida temos pra viver aqui? Como empregá-la, em quem investir? Não importa a raça, classe ou condição, não há outra chance de viver a vida então. Muitas as carreiras para perseguir, alcançar vitórias, metas atingir, tanta energia para despender, e que recompensa nesta vida receber. Bem-vindo a mais um programa Vida para Todos. É uma satisfação estar com vocês logo pela manhã para nós termos mais uma comunhão sobre a Palavra de Deus, sobre uma porção da Palavra de Deus. Eu creio que nessa manhã, você está levantando, alguns estão chegando do trabalho, outros estão saindo para o trabalho agora de manhã, mas eu acredito que você tem um tempo aí de alguns minutos para nós termos uma comunhão sobre a Palavra de Deus, sobre os tempos do fim, que de fato nós estamos vivendo nos tempos finais, Hoje nós temos um tema, sobre discernir os tempos, O tema está aí. Eu gostaria de convidar você para participar conosco e gastar aí um minutinho, um pouco do seu tempo, na verdade aproveitar o seu tempo. Eu creio que o seu dia vai ser diferente hoje e vai nos ajudar a olhar o mundo de forma diferente, Essa pressão do dia a dia, nossa correria, corre para cá, corre para lá, e nós precisamos voltar um pouco para o nosso interior, olhar um pouco o que a Bíblia diz e em que tempo nós estamos vivendo. Nós vamos comentar esse tema hoje, mas antes aqui de nós entrarmos no tema de hoje, nós vamos cumprimentar aqui, quero dar um bom dia aqui para o nosso amigo Rafael, nosso irmão. Bom dia, Rafael, tudo bom? Antônio, bom dia a todos os participantes aí do programa. É uma satisfação realmente muito grande, de poder voltar aqui novamente, para poder anunciar a palavra do Senhor, para poder falar de tudo que tem ocorrido, das coisas concernentes à vinda do Senhor. Então é coisa que nós realmente ganhamos e queremos passar, e nesse passar dessa palavra nós realmente ficamos muito contentes, animados de poder anunciar que o Senhor uma hora está voltando, e não está muito longe isso daí de acontecer. Tudo tem tempo, Rafael? Todas as coisas têm tempo. Todas uma hora as coisas. O jogador pendura a chuteira, uma hora a pessoa se aposenta. Há tempo de nascer, tempo de casar, de chorar, de rir, de ficar triste, Então há tempo para tudo. Então, nós hoje vamos falar um pouquinho sobre discernindo os tempos. Em que tempo nós estamos vivendo? Em que tempo que nós estamos Rafael, vivendo? antes de nós falarmos um pouco a respeito desses tempos finais, nós estamos com a novidade agora da editora Árvore da Vida, que é a nossa revista Vida para Todos, muito prático, diferente do jornal, que nós tínhamos anteriormente, que tinha um custo, não era elevado, Era 80 centavos esse jornal, e graças a Deus nós comprávamos esses jornais e acabávamos presenteando. E não era possível atingir um número maior pelo fato de nós usarmos recursos próprios. E agora nós temos essa novidade que vai facilitar a propagação do Evangelho, a chamada revista Vida para Todos. Eu até quero mostrar aqui para você que está nos assistindo. Está ali na nossa mesinha também do café, o nosso produtor ali mostrando para nós ali, você está vendo. E é uma novidade hoje, porque ela tem aí a conversa com o leitor, tem uma porção da Palavra de Deus, e ela vai ser lançada, Rafael, em cada três meses, de forma trimestral, vai estar saindo uma nova edição dessa revista. Você lembra o número que foi publicado agora? Foi impressa? Então, os irmãos fizeram algo bem forte mesmo para impactar, uma questão de a gente poder distribuir, fizeram em torno de 1 milhão, de jornais
essa revista Vida para Todos, para que as localidades, né, as igrejas pudessem adquirir e assim distribuir para as pessoas, né? Então nós aqui fazemos parte, né, do corpo de Cristo nessa cidade. Nós estamos distribuindo, Antônio. Não é nem vendendo, né? Nós estamos dando a revista. Você pode, em alguns lugares você vai encontrar no seu trabalho, porque nós já adquirimos um número bom. E agora nós estamos passando para as pessoas, né, essa revista, onde fala também da vinda, né, do Senhor, plano de Deus. Do plano de Deus. Tem aqui até na página 4 aqui, Rafael, tem o lançamento de alguns livros, né? Tem aqui, eu quero mostrar aqui na geral aqui. Tem aí, se você não dá para ver perfeitamente, mas eu gostaria até de já convidar você, já até mesmo falar para você que está nos assistindo, participa do programa Vida para Todos, para entrar em contato, né, conosco, ou pelo telefone, né, o nosso telefone é 3652-0341, e também no Espaço Bucafé, que aí está o nosso endereço aí, você pode estar conferindo, você pode entrar em contato conosco, se você quiser, né? Os jornais para aqueles que têm comércio, têm lojas, se você é um cristão que queira propagar o Evangelho, mesmo trabalhando, é uma maneira muito simples, muito fácil. Passa lá. Não terá custo. Não terá custo nenhum. Eu tenho uma empresa, eu quero colocar na minha empresa, tenho bastante funcionário, quero colocar no funcionário. Né? Quero colocar lá na frente lá da recepção. Parte quero de alimentação ali. Tem uma empresa que abriu para a gente, tem 60 funcionários, já abriu as portas para nós estarmos fornecendo essas revistas para leitura na hora do almoço, né? Então eles terminam o almoço, tá ali ociosos, né? Sem fazer nada, né? Na hora do almoço, hora de descanso, é uma hora que pode... E é uma coisa tão rápida de ler, né, Antônio? É coisa de 4 páginas, bem, né? Compacta, bem né? Tranquilo. Uma revista, né? Bem prática, bem compacta, bem objetiva, e eu acredito que vai estar auxiliando você em compreender o plano de Deus. Você pode até fazer a sua assinatura aqui pela própria igreja em Penápolis, né? Pelo jornal pode também. Nos contatar e falar, eu quero receber todos os lançamentos, cada edição eu quero receber, nós vamos fazer o seu cadastro e vamos fornecer isso sem custo. Você vai receber sem nenhum custo, só para que você possa estar inteirado da vontade e do plano de Deus. Então nós já demos o nosso recado, né, Rafael? E aqui sobre a revista. Tem até um ponto que nós queremos, né? Nós vamos mencionar um pouquinho aqui, falando no decorrer da mensagem aqui, né, da comunhão, é um ponto sobre a questão da vinda do Senhor. Né? A vinda do aqui Senhor. Está falando sobre o chamamento de Deus, né? Como o tema, quem é você? Olha só. Quem é você, Antônio? Né? Então nós vamos no decorrer aqui da comunhão, nós vamos falar, aí você vai falar, poxa vida, mas aqui está falando, na revista Vida para Todos, está falando sobre isso? Também fala sobre isso. Qual a nossa participação, né? Qual é a participação? Eu acho que nós não estamos nesse universo aqui, né? Por que o homem... Eu sempre gosto de refletir a questão da existência humana, Rafael. O homem, de fato, ele não nasceu apenas para crescer, né? Namorar, casar, envelhecer e morrer, né? Verdade. É muito se uma árvore tem a durabilidade, a vida de uma árvore é de 800 anos, 1000 anos, 700, 500 anos. Uma videira tem videiras no e tempo oliveiras. De Jesus que está lá até agora, né? Tem algumas oliveiras no Monte das Oliveiras de 2000 anos. Uma árvore, ele não pode durar mais do que o homem não dura, não tem a vida de uma árvore. Então, agora, o que afetou o homem que gerou essa degradação na raça humana, levando o homem ao envelhecimento? Não, Deus não criou. O Criador, a ideia do Criador, que ao criar esse mundo, todas as coisas que existem, até mesmo o homem que está hoje na face da terra, o homem que vive aqui, você acha que o Criador ia fazer um homem para ele ter uma passagem relâmpago aqui? Ou para que a vida desse homem fosse inferior a de uma árvore ou até de um animal? E para você ver, quando o Senhor mesmo falou lá no Jardim do Éden, né, o Senhor mencionou ali, tudo que ele criava ali da parte mais simples, né, como a água, a terra, a árvore, ele falava no singular, né, e disse Deus, haja luz e houve luz. Mas quando Deus foi criar o homem,
Havia comunhão entre o Pai, o Filho e o Espírito. Houve uma conferência. Houve uma conferência da deidade ali, né? Uma conferência do próprio Deus triuno, para poder fazer o homem. Quer dizer, o homem realmente é muito mais importante do que essa árvore que você está falando. E por que a árvore consegue, né, viver mais tempo, né? Ter um momento mais tranquilo do que o homem apenas viver 60, 70 ou até 80 anos? Né? Agora, qual a ideia de Deus ao ter criado esse homem? A revista Vida para Todos, ela vai responder. Vai responder. Ela responde, eu creio que nas edições futuras também vai comentar a respeito dessas questões sobre a existência do homem. Aquela pergunta, por que Deus criou o homem? Cada coisa nesse universo e cada item dentro até mesmo da criação humana, das coisas que o homem inventa no dia a dia, como carro, determinados eletrodomésticos, cada invenção dessa, ele tem uma ideia, né, ao criar esse tipo de coisa. Agora, qual é a ideia que estava no coração de Deus para que Deus criasse o homem? Por que Deus fez o homem? Então, tem pessoas que tiram a vida por não obter essa resposta. Não sabe qual que é o porquê foi criado, né? Não sabe qual é a esperança, né, da sua criação. Então, na mensagem de hoje nós estamos falando um pouco sobre discernir os tempos, né? Por que discernir os tempos? Porque nós estamos comentando aqui com respeito à questão de você sabe identificar e você facilmente vê que vai chover, vai vir tempestade, vai fazer frio, está escurecendo. Você consegue identificar o tempo ao seu redor. Até quando você percebe as árvores que começam a trocar as folhas, já mudou, né? Vai caindo as folhas, você fala, está chegando o inverno. Começou aquele solão, aquela chuva meio que à tarde, né? Já começa aí o verão. Então o homem consegue identificar a questão do tempo, mas ele mesmo não consegue e não identifica o porquê dele estar aqui. Você sabe que quando Deus fez o homem com a intenção, inclusive a intenção de Deus ter feito o homem, é que esse homem pudesse multiplicar, ser fecundos, multiplicar e encher a terra. Ou seja, isso está registrado em Gênesis, que as pessoas que estão participando do programa Vida para Todos podem conferir em Gênesis 26 ao 28, que a intenção de Deus criar o homem era esse universo que hoje não é encontrado vida, não encontra vida, a vida existente hoje só na Terra, né, Rafael? Só na Terra. E outra coisa, né, essa questão de gerar, como está em Gênesis 1, 26 e 28, é uma questão de gerar, mas era gerar antes do pecado, né? Deus queria encher a terra com seres sem pecado. Sem pecado, né? Porque não era para nós estarmos vivendo esse período de tanta violência. Mas como agora cresceu muito, né? A terra já cresceu demais, né? Já tem muita gente. Na verdade, quando Só Deus que fez, um problema, né? Quando Deus fez, Ele queria encher. Hoje ela já está cheia. Já está cheia. Mas não é o tipo. Mas não é do tipo daquilo que Deus quer. O tipo de pessoa que Deus quer. O tipo que Deus quer. Porque a gente percebe que, se nós formos falar de política aqui, todo mundo já sabe, nós não precisamos nem entrar no assunto, né? Então você acha, Antônio, que como fala lá em Hebreus 2:5, o mundo que há de vir, né? Você acha que se tivesse tudo ok aqui, precisava de um novo governo? O que vai ocorrer, na verdade, pelo que você citou de Hebreus 2, versículo 5, que Deus vai substituir os reinos humanos por um governo divino. Um governo divino. O governo de Deus tem que haver, Rafael, de fato, uma intervenção da parte de Deus, porque os governantes hoje, com os mais de 200 países existentes, não são apropriados para governar. Eles não conseguem resolver o problema da humanidade. Senhor problema Jesus. De fome, o problema de segurança. O povo já está cansado de tanta violência e não consegue ter um plano de governo que resolve o problema da violência e de tantas coisas. Você falou desse item aqui, eu lembrei desse livro aqui. Não sei se vão conseguir ler, mas eu vou pegar aqui, Desvendando os Mistérios do Reino. Aqui, ó. Olha só o que fala aqui, ó, tudo isso que o Antônio acabou de falar, ó. Vivemos numa era de incertezas. Enquanto a ciência e a tecnologia avançam, passo largo, oferecendo conforto e facilidade nunca antes visto. O medo e a insegurança quanto ao futuro crescem na mesma proporção. Você está vendo como é que é? Vivemos uma era
Essa era é uma era de... É uma tecnologia e ciência, né? E oferece conforto e também facilidade. Mas também Mas é uma era tem uma de... questão de medo e insegurança quanto ao futuro. De certo modo, teve um avanço que proporcionou um certo conforto. Mas nós nunca vivemos um tempo de tantos, de medo, né, de terror. Você vê que, vamos supor, você tem dinheiro para comprar um carro zero, mas você já, quando compra, já pensa em colocar no seguro. Porque não sabe o dia de amanhã. Não tem paciência. Mundo de incerteza. Você vai parar num lugar, tá meio escuro a rua, você fala, aqui eu não vou parar porque eu não sei o que pode acontecer. Então, quer dizer, o mundo oferece para você condições, conforto até, facilidade, né? Mas ele não pode oferecer segurança. A segurança, né? Até mesmo a questão de saúde, né? Saúde. Com todas as tecnologias que tem, teve um avanço em algumas descobertas para algumas doenças, de cura para algumas doenças. Só que a maior doença hoje, que é a questão do conflito interior, que nunca se viveu num tempo de tanta depressão e suicídio. É verdade. Porque a pressão do mundo atual, o homem não consegue entender porque ele foi criado, e tem muitas coisas que o homem não tem resposta. Não acha. E quando ele olha para a vida dele, que é limitada, que ele vai chegando, vai envelhecendo, e que é uma vida limitada, ele percebe que tudo o que ele faz debaixo do sol é inútil. E ele não entende por que ocorre o fim da existência humana, ele não entende porque Deus fez o homem. Então, em Gênesis, quando Deus teve a intenção de criar o homem, para nós entrarmos no tema de hoje, sobre discernimento dos tempos, Deus queria habitar com o homem que ele criou nessa terra. É verdade. Né? E a intenção de Deus, de acordo com Romanos, até mesmo o livro de Romanos capítulo 8, mostra que Deus vai purificar esse universo, a terra. Porque, Rafael, eu acredito que Deus, de acordo com a Bíblia, está muito triste, porque não foi esse tipo de homem que ele queria ter quando ele criou. Não era a intenção de Deus em ter esse tipo de pessoa. O comportamento da humanidade hoje, e isso é uma prova até do tema de hoje, que mostra que nós estamos vivendo nos tempos finais. De acordo com o Evangelho, uma carta de Paulo, ele fala que nos últimos dias os homens iam se tornar gananciosos e também desobedientes de pai e mãe, e avarentos, violentos, arrogantes, e é o que nós hoje estamos percebendo. Lembrando que o governo, às vezes nós pensamos que o governo, né, dependendo da pessoa, ele vai endireitar, né, o estado ou aquela cidade ou quer que seja, mas essa própria pessoa também passa por situações complicadas onde nem ela consegue se socorrer. Então nós estamos sendo submetidos a autoridades de pessoas que não estão habilitadas para resolver a situação do homem, porque não vai resolver a situação do homem. Você não tem a vida de Deus, porque você pode prender uma pessoa dentro de uma cadeia. Na verdade, você pode prender uma pessoa, só que a mente dele você não consegue prender. Não consegue. E você pode pôr a lei, mas a vida, para que o homem cumpra a lei, o homem não tem essa vida. Ou seja, pode ter regras para que o homem se submeta, mas o homem não tem a vida adequada para cumprir as regras ou até mesmo a legislação. Ele não consegue. Só a vida de Deus. Por isso que o reino, só o governo de Deus é que vai pôr fim em toda a injustiça, toda a violência, em tudo aquilo que hoje a humanidade carece. Então, eu acho que no tema de hoje sobre o discernindo os tempos, essas coisas já mostram que nós estamos vivendo nos tempos finais. Esses tempos finais que nós estamos vivendo é o fim do mundo ou é os tempos finais do que? Como em Mateus 24. Na verdade, não é a questão do fim do mundo, né? O fim do mundo não tem fim. Então. Pode ficar despreocupado aí que não vai acabar a terra, não vai acabar nada ainda não. O Senhor realmente é fim da era da igreja, né? Onde a era da graça tem um limite e entra a era do reino. É uma transição que vai ocorrer onde o reino de Deus é estabelecido na terra. Você me fez até lembrar aqui, falando sobre o fim, de um versículo em Marcos, do capítulo 1, versículo 1,
que fala princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Olha. Então, teve um princípio dessa era da igreja. A era da igreja teve um princípio. Começou. Então, aqui nós temos princípio do Evangelho. Se tem um princípio, é porque teve um fim em alguma era. Vai ter um fim. E essa era que teve princípio, que é o Evangelho de Jesus, o chamado a Era da Graça, ou a Era da Igreja, ou a Era do Espírito Santo, ou mesmo a Era de Jesus, porque nós estamos vivendo na era, nesses 2000 anos, chamada, e até o nosso calendário, é um calendário que é baseado no nascimento de Cristo. É verdade. Então nós estamos vivendo na Era de Jesus. Então o mundo reconhece que Cristo marcou um novo início dessa era, e esta era que se deu início com o ministério de Jesus, anunciando o reino de Deus, que deve ser uma outra era que vai ser inserida. Isso. Ou seja, se Cristo teve um início, uma era que provavelmente deve durar os 2000 anos, são esses 2000 anos chamada da era de Jesus ou da era da igreja, porque o mundo ele teve uma era anterior, algumas eras anteriores, anterior ao Novo Testamento ou o nascimento de Cristo. Tem uma era que foi anterior ao início do nascimento, antes do nascimento de Cristo, que foi considerada da era do Velho Testamento ou a era da lei, né, que Deus também deu uma certa ordem, era um padrão que os homens deveriam viver. Só que quando Cristo veio, teve um início a chamada era de Jesus. E teve um fim na outra, né? E teve um fim na outra. Essa era também, que é o que a Bíblia se refere em Mateus 24, Rafael. Mateus 24, versículo 13, tem, o versículo 13 e 14 tem a respeito, porque nós estamos falando desse tema de hoje, de discernir os tempos, e de fato, quando o Senhor Jesus, Rafael, ele foi nascer, João Batista anunciou a vinda dele. É verdade. Então teve coisas que marcaram o nascimento de Jesus. E essa era que nós estamos vivendo tem coisas que marcam o fim dessa era também, como no tempo de João Batista, teve eventos que marcaram o fim daquela era velha. Por exemplo, uma das coisas que marcaram o fim da velha era, da era que se passou, e agora nós estamos vivendo dentro dessa era do Novo Testamento, conhecida como a era cristã, né? Essa era velha teve uma decadência na religião. A religião entrou em decadência e eles não estavam mais contentes com a forma de culto, e de acordo com o livro de Hebreus até ficou velha aquela maneira que a religião vivia e seguia. Hoje também dá para se notar que... E quando Jesus apresentou, né, a maneira como se deveria adorar o Senhor, eles não aceitaram, né? Porque eles estavam baseados naquilo que era velho. Então hoje, muitas das coisas que existe a transição, as pessoas também não aceitam. Porque é difícil aceitar algo novo. Tudo que há uma mudança, o pessoal não aceita. No jornal aqui fala sobre a questão do João Batista. Você até mencionou João Batista aqui, eu vou até completar. Que João Batista ele anunciou, né, o arrependimento. Sim. E a vinda do Senhor, a primeira vinda do Senhor, né? Ele participou e o Senhor veio. E aqui fala que quando você vai saber que o Senhor está voltando pela segunda vez? Quando você ouvir alguém anunciando sobre o Evangelho do Reino. Olha só, até a questão do aumento então da propagação do Evangelho. Hoje tem o rádio, TV, internet e todos os grupos cristãos hoje, né, alguns com pontos negativos. É claro que tem falhas dentro dos vários grupos. Sim. Né, tem os seus pontos negativos, tem os positivos, mas olhando do lado positivo, o aumento da palavra de Deus hoje sendo anunciada em todos os veículos de comunicação, como na mídia, indica também a vinda de Cristo também, indica a volta do Senhor. É verdade, isso até você falou daqui do Mateus 24. O 14, né? Eu queria ler o 12. O 12? O que ele fala? Vê se não está certo aqui, se não está ocorrendo isso aqui. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Essa palavra iniquidade, né, no grego, ela significa anomia, que na tradução significa não tem limite. Existe limite hoje? Sendo o governo de si mesmo. Então, existe limite hoje? As pessoas, né, não têm mais limite. E por se multiplicar,
né, a questão de não ter mais limite, o amor se esfriará. De acordo com a Bíblia, fala que o homem não respeitaria mais os governos e nem as autoridades que foram constituídas. Nem pai, nem Tá sem mãe, limite. nem tudo, né? Tá Então, sem limite. hoje a pessoa mata porque ela eu não fui com a cara dele, então por isso que eu matei, né? Ou faz isso porque ele fez isso. Isso é é uma evidência da vinda de Cristo. Isso O é uma aumento. evidência. Não que nunca existiu violência, mas como ocorre hoje, na não, data né? atual, não. Então esse aumento da violência, da iniquidade do homem não tendo mais limite no que ele faz, isso também indica que está bem próximo à vinda de Cristo. Para você notar que o próprio policial militar, ele foi criado para ter segurança para a sociedade, né? Pra então, gerar, né? criar uma segurança, né? Verdade. Cuidar. Mas o que está ocorrendo? As pessoas estão procurando matar essas autoridades, né? Quer dizer, algo que era para proteger, né, a sociedade agora está sendo alvo de outras pessoas para que possa E além aumentar. de corrupção hoje dentro do governo, né? Quantas coisas de corrupção dentro do que era o próprio governo para ver uma administração, né, algo de melhoria, de tranquilidade para a sociedade, a gente não tem como esconder Até isso, dentro, né? Ocorre muita coisa negativa. Até dentro desse tema de hoje, sobre discernir os tempos, eu não sei como que está o nosso tempo também com relação ao programa aqui. Nós temos muito tempo 6 aí minutos ainda. só, irmão. 6 minutos, É muito não deu nem pouco. para esquentar. Mas vai ter o E segundo bloco, viu? Tem o segundo, Tem semana o que vem. tem o segundo nós bloco. Continuamos O mesmo com, tema, com né? o título. Mas o aumento dessas coisas existentes, por exemplo, nós temos aqui ainda em Mateus 24, mostrando que são sinais que identificam a vinda de Cristo, no capítulo, a partir do versículo 36, né? A partir do versículo 36 aqui, tem algumas descrição de alguns sinais que antecedem a vinda de Cristo para pôr fim nessa era, porque já está provado que o homem, com o governo humano, não consegue resolver o problema da terra. Não tem jeito. E não parece tem que jeito. tudo que o homem põe a mão, parece que tem corrupção, né? Tem problema. Tem problema. Ele põe a mão, vai bem há um certo tempo, ele não consegue pôr em ordem, ou seja, e mesmo que haja uma certa harmonia, só que ainda não está de acordo com o padrão de Deus. Não está. Esse que é o problema ainda. É por isso né, que você falando dessa questão aí do governo, né? Nós podemos ver isso também no livro de Daniel, né? Existe lá uma estátua onde representa todo o governo humano, né? Capítulo 2, quem quiser ler, né? Tá lá, a estátua de Nabucodonosor, quando ele teve um sonho, né? E o próprio Senhor, ele fendeu a estátua no pé dela, bem na estrutura ali, mostrando que a estrutura dela não tem firmeza. Foi uma pedra que atingiu o pé da estátua, ela foi demolida. É interessante que fala assim, uma pedra cortada sem o auxílio de mão humana. Olha. Isso daí, irmãos, esses pontos nós temos que perceber. E quando ela bateu, ela fendeu a estátua de Nabucodonosor, né? foi bem embaixo, porque é ferro e barro, onde ele não consegue se misturar, não tem liga. Mostra a fragilidade. Então pegou bem ali. E o que ocorreu? O que o Senhor quer mostrar com isso? Que todo governo humano uma hora vai cair, para que o Senhor possa colocar a sua autoridade. De acordo com aquela visão de Daniel 2, essa pedra cresceu e encheu toda a terra. Toda a terra. Fala do governo, da administração do próprio Deus intervindo no governo humano. Antônio, eu sei que todo mundo tem esse pensamento de poder falar assim, poxa, eu queria tanto que o mundo fosse diferente, tanto que as pessoas pudessem amar, as pessoas pudessem realmente respeitar, né? Eu queria... O que o ser humano tem que fazer então para que o governo possa mudar? Se ele não tiver um viver que se submete à vida de Deus, isso aí, se voltando à palavra de Deus. Então quer dizer que se eu quiser mudar o governo, não é porque eu tenho que escolher o candidato ou deputado certo. Não vai, isso daí não adianta. Não pode sair os reinos do mundo, desde que há mundo, praticamente houve 7 impérios, desde que Deus fez o homem. Você começa com o Império Assírio, você tem o Egito, você tem a Babilônia, teve o Império de Alexandre o Grande, Medo-Persa, de Alexandre, o Império Greco de Alexandre o Grande, o Império Romano, todos esses impérios romperam. E nenhum deles conseguiu pôr
a justiça adequada, a casa em ordem, né? A casa em ordem. Só o governo de Deus é quem vai pôr a casa em ordem. Então nós temos que apressar. Temos que apressar a vinda do Senhor. Senhor e as Jesus. evidências do que está ocorrendo, por exemplo, a saída do Papa. Quantos papas saíram até hoje? Acho que 3. Um foi tirado por corrupção. 600 anos que não ocorria isso, né? Um foi tirado que foi uma eleição meio inapropriada, né? E esse daí por vontade própria, pelo que parece, né? Não está bem convincente definido ainda. Mas você teve esse problema do asteroide, daquele meteorito que acabou caindo na Rússia. Né? Então, tsunamis, quantos sinais mostrando que os reinos do mundo estão com os dias contados. É verdade. E que Deus há de voltar, o próprio Cristo há de voltar. E todos esses sinais que nós vamos comentar a partir da semana que vem, mostrando essas evidências daquilo que são sinais que antecedem a vinda de Cristo. E lembrando que o Senhor permite isso ocorrer para que sirva de alerta para nós. Porque se tivesse tudo bem, Antônio, se o salário tivesse lá na conta... Se não tiver problema, o homem não quer saber de Deus. Então quer dizer que se não acontecer essas coisas, o homem esquece de Deus. Deus é obrigado de vez em quando dar uma chacoalhada na figueira, como está aqui em Mateus 24, 32, fala: aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, que vão falar abaixo aqui, sabeis que está próximo às portas a vinda do próprio Filho de Deus. Amém. Né? Bom, Antônio, nosso tempo está curto, se encerrou, né? Então nós vamos chamar os irmãos para o próximo programa. Lembrando que o título é o mesmo, né? Discernindo os tempos. Vai continuar, porque não tem como em meia hora nós conseguir falar. Nós vamos entrar nos sinais, traz algumas coisas aí. Algumas profecias relacionadas à vinda do Senhor. E nós gostaríamos de convidar vocês para participar conosco a semana que vem. Esse programa vai ser exibido no decorrer dessa semana. Semana que vem nós voltamos comentando desses, discernindo os tempos. Nós estamos, em que tempo nós estamos? Quanto tempo falta para que o Filho de Deus volte em segunda vez? Lembrando que alguns falam que se ele voltar aqui vão matar ele, né? Isso não vai ocorrer. Não vai ocorrer, porque a primeira vez ele veio como homem, e agora dessa vez ele vem como Deus para pôr a casa em ordem. É verdade, né, graças a Deus, né? Vamos estar orando com as pessoas que acompanham o programa Vida para Todos, fazendo um lembrete da revistinha. Entre em contato conosco para adquirir a sua revista Vida para Todos. Amém. Podemos orar, né, Rafael? Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais esse dia, pela oportunidade que o Senhor está nos dando. Realmente abençoa cada ouvinte, cada participante desse programa, cada patrocinador. Que o Senhor possa tocar no coração, possa alertar, possa realmente, Senhor, despertar do sono, para que possamos estar cada vez mais olhando para Ti, Te servindo e fazendo Tua vontade. Abençoa, Senhor, em Teu nome, essa programação, o próximo programa, e que o Senhor possa continuar suprindo, Senhor, todos aqueles que creem em Ti e que invocam o Teu nome. No Teu nome nós Te agradecemos e confiamos em Ti. Jesus é o Senhor. Amém. Até o próximo programa Vida para Todos. Nós esperamos, aguardando a sua participação. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Amém. Só uma vida temos pra viver aqui. Como empregá-la? Não importa a raça, classe ou condição, não há outra chance de viver a vida então. Muitas as carreiras para perseguir, alcançar vitórias, metas atingir, tanta energia para despender, e que recompensa nesta vida receber.